Alcolumbre quer cortar as asinhas de partidos e dificultar o acesso das legendas ao STF. Tudo em nome das decisões soberanas do Congresso. O presidente do Senado está incomodado com o quê? Berenice Leite, boa tarde, já está aqui conosco na nossa tela. Bem-vinda. Oi, Tauane, boa tarde para você, para todos que nos assistem. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está visivelmente incomodado com a judicialização da política. Ele pretende apresentar uma proposta que limite quem são os partidos com legitimidade para recorrer ao STF. Atualmente, a nossa Constituição, o artigo 103, prevê quem é que pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. E são eles: presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa dos estados também, além da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Também podem recorrer ao Supremo governadores, inclusive aqui do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partidos políticos com representação no Congresso Nacional e ainda confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. E é justamente nesse ponto de partidos com representatividade no Congresso que ele quer alterar, digamos assim, a lei via proposta de emenda à Constituição. Isso ainda vai ser decidido numa reunião de líderes. Ele, inclusive, quer limitar de que forma? Pelo número de cadeiras, né? O partido precisa ter um número de cadeiras X para que daí sim tenha essa legitimidade de recorrer ao STF. Isso foi, inclusive, motivo de pauta na última sessão do Senado Federal e a gente separou um trecho da fala dele. Vamos ver. As críticas ao judiciário são fruto daqueles que vão e procuram no judiciário, como o caso do IOF. Foi um partido político que entrou fazendo o primeiro questionamento, em seguida a AGU, com legitimidade, com prerrogativa, mas se todo o tempo nós levarmos todas as discussões do Congresso, com todos os legitimados para o Supremo Tribunal Federal, em todo instante alguém vai ficar satisfeito, todo mundo pode acessar o Supremo e depois fica as críticas aqui em relação às decisões do Poder Judiciário brasileiro, da Suprema Corte. Bom, como vocês viram, o presidente do Senado não citou qual foi o partido que recorreu, mas a gente lembra aqui que foi o PSOL. E não é a primeira vez, pelo contrário, nos últimos anos, desde a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PSOL se usa muito deste instrumento, né? Recorre sempre que não fica satisfeito e perde em votações aqui no Congresso Nacional. Então, a ideia do presidente Davi Alcolumbre é levar esse tema para que seja discutido na próxima reunião de líderes e que uma proposta, um texto, seja elaborado e apresentado ainda neste semestre, antes do recesso parlamentar, que está previsto para começar a partir do dia 18 de julho, Tauane. Isso aí, Berê. Muito obrigada pelas informações de hoje e até a próxima. Bom fim de semana. Carol, tá aí a reação, mais uma reação no caso do presidente do Senado, às representações no STF, né, contra leis aprovadas pelo Congresso. Lembrando que não é a primeira vez que o Lula recorre a isso. Teve a vez da desoneração da folha de pagamento, que acabou ficando gradual, né, Carol? O problema dessa medida não é recorrer ao Senado Federal. Quando você elege um deputado, você parte do pressuposto que ele vai ter todas as prerrogativas, né? Tanto o presidente, agora o atual, Alcolumbre, mas isso já vinha com o Lira também tentando limitar partidos menores, não só de entrar no STF, mas de participar de comissões na Câmara dos Deputados. O Partido Novo, da qual eu sou filiada, também entra com bastante ação no Supremo Tribunal Federal. E isso, em algum momento, corresponde ao argumento usado pelo Alcolumbre de que isso é quando você perde a votação ali, você precisa recorrer ao Congresso Nacional. Vou relembrar um caso emblemático, o desmonte do Marco do Saneamento, né? O Marco do Saneamento é uma lei que foi aprovada no Congresso, tão importante que passou a se chamar um Marco do Saneamento. Uma das primeiras medidas do governo Lula foi exatamente derrubar essa lei, né, através de decreto, o que é claramente inconstitucional. Para quem entende um pouquinho de direito, um decreto jamais pode revogar uma lei ou parte dessa
dessa lei, o Partido Novo entrou no Supremo Tribunal Federal e, obviamente, perdeu, porque a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal virou um órgão político. Então, o problema está no Supremo Tribunal Federal e não no parlamentar que está insatisfeito ou não na população. O parlamentar representa o povo. Quando o povo entende que tem alguma medida que precisa ser declarada inconstitucional, tem que ter esse acesso ao Supremo. A questão é que o Supremo hoje vota de acordo com os interesses do governo. Então, acho que essa crítica do Alcolumbre tem que ser endereçada direto ao ministro e, principalmente, a gente assiste aí o pessoal, a gente assistiu isso no caso do IOF, quando o partido político funciona como um puxadinho do governo, porque o PT também poderia ter judicializado, aliás, está fazendo isso via Advocacia Geral da União, inclusive o Messias está em Lisboa, no Fórum de Lisboa, e deu uma declaração assustadora falando que já havia alinhado com os ministros do Supremo a estratégia para entrar no STF em relação ao IOF. Então, é esse tipo de prática que precisa ser combatida, e não um direito claramente constitucional, legítimo, dos parlamentares de levarem suas reclamações ao Supremo.